Lucas 23, verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurado lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu-o dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. São palavras aqui, né, de um dos ladrões que estavam ali com Jesus na cruz. Eu levantei cedo, estava aqui meditando nas parábolas e Deus me deu esta palavra poderosa que eu quero dividir com você nesta manhã, que vem da parte de Deus para nós. E aí eu estava aqui e falei, puxa, eu vou sair do contexto de parábolas, né, e vou aqui ministrar uma palavra sobre o ladrão da cruz, mas aí Deus me colocou no coração, esta é a parábola da cruz. Porque aqueles homens estavam ali com Jesus? Será que foi coincidência? Jesus, na sua crucificação, o Filho de Deus, o autor da vida, no dia da sua morte, toda a sua vida foi profeticamente ministrada, né, para nós através de diversas profecias. Jesus, em diversos momentos da sua história, aparece ali, ele fez isso para que se cumprisse a palavra. E agora, o momento máximo, né, do evangelho, Jesus se entregando por mim e por você. Será que foi coincidência aqueles homens estarem ali com ele e ter duas cruzes ao seu lado? A parábola das três cruzes, porque aqueles malfeitores estavam ali, aqueles criminosos, e o que eles representam? Porque aqueles homens ao lado de Jesus, as profecias diziam, né, que ele foi contado como um dos malfeitores. Então, aquele momento, aqueles homens, também havia profecia a respeito deles, de estarem ali. Sabe aquelas coisas que não gostamos em nossos pais? Aquelas coisas que quando nós lembramos, nós dizemos assim, eu não quero ser igual ao meu pai, ou eu não quero ser igual à minha mãe. Você já teve esse tipo de pensamento? Esse sentimento, né, de não querer reproduzir os erros dos nossos pais é muito comum, né? Ou de qualquer outra pessoa. Quando nós vemos um indivíduo agindo de uma forma que nós reprovamos, nós pensamos assim, eu não quero agir dessa forma. E tem alguns que vão além, ainda dizem assim, eu faço tudo menos isso. Ah não, isso aí eu não faço. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Não sei qual você quer ouvir primeiro, mas eu vou te falar primeiro a má notícia. A má notícia é que você, querendo ou não, vai acabar reproduzindo coisas que você não gosta em outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, percebendo ou não, você acaba reproduzindo. Sabe quando aquela pessoa vem reclamando dos pais e fala assim, ah, eu não gosto disso do meu pai, da minha mãe, ah, fez isso de novo. E aí a pessoa que está ouvindo, né, ou nós quando estamos ouvindo alguém, nós pensamos, talvez não dizemos, mas pensamos assim, ele faz igualzinho, ela faz igualzinho, está reclamando, falando algo que reproduzimos. E às vezes nós estamos nos queixando de alguém e fazemos a mesma coisa. Existe, né, algumas teorias sobre isso. Uma é de Maslow, né, que ele fala que aquilo que nós não gostamos em outras pessoas, nós acabamos reproduzindo. Aquilo que nós temos raiva em outras pessoas, é comum nós reproduzirmos isso. Por quê? Porque nós não gostamos de ver nos outros os nossos próprios defeitos. Alguns conscientes, outros inconscientemente, mas nós acabamos reproduzindo. E aí eu quero te dizer isso, olhando aqui nos seus olhos.
aquilo que você não gosta nos outros. 99,9% das vezes é algo que você faz, é algo que eu faço. Por isso, nós olhamos no outro, na verdade, nós vemos o nosso próprio defeito, a nossa falha, aquilo que nós não gostamos no outro e acabamos reproduzindo isso. Então, esse sentimento, né, em relação ao erro dos outros, nós acabamos reproduzindo isso. E o que fazemos quando a gente descobre isso? Quando nós descobrimos que temos os mesmos defeitos que eles, defeitos que nós não gostamos, coisas que não suportamos, e aí nós olhamos e percebemos, puxa, eu sou igualzinho meu pai nisso, eu tenho raiva, eu não gosto dessa coisa, e eu acabo reproduzindo isso. Como é que nós lidamos com isso? A coisa mais comum que nós fazemos é apontar e dizer, a culpa é deles, a culpa é dos meus pais. Isso aqui eu peguei deles. E aí nós apontamos o dedo e devolvemos dizendo que a culpa é dos nossos pais. Por que nós fazemos isso? Porque é mais fácil olhar e dizer que a culpa é dele. Primeiro, a psicologia nos ensinou isso, né? Olhar e buscar a origem. Você é assim porque fizeram isso com você. Olha, você tem esse comportamento por causa de fulano, de ciclano. Olha, foi a forma como você foi tratado. Olha, a culpa está lá nos seus antepassados, nos seus avós. E aí nós olhamos e buscamos a atribuir essa culpa ao outro. Será que é só a psicologia que faz isso? Que nos ensinou a buscar no outro? Eu creio que não. O negócio é mais antigo ainda, né? Na verdade, ela até tenta fazer isso, nos dizer e encontrar um culpado, e assim a gente descansar atribuindo a culpa ao outro, e assim não há mudança, não há transformação. Mas se a gente voltar só um pouquinho mais para trás, bem pouquinho, na criação do mundo, quando Deus criou o homem e eles estavam ali no jardim, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós vamos descobrir que esse já era um comportamento deles. Não foi isso que Adão fez? Quando Deus falou assim, Adão, você comeu do fruto proibido, o que ele fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é de Eva, a culpa é da minha esposa, né? Quantos atribuem aí a culpa dos seus insucessos ao seu cônjuge, ao seu pai, à sua mãe, e assim nós fazemos. Então o negócio é mais antigo, né? E a mulher também não ficou para trás, né? Quando ela viu o dedão de Adão apontando assim, foi você, ela também pegou o dedo dela e apontou. Não, foi a serpente. A serpente me enganou. A serpente que me iludiu e eu acabei comendo do fruto. Então é fácil atribuir a culpa a outras pessoas. Então seria Adão e Eva os culpados? Descobrimos, o culpado é Adão, o culpado é Eva. Mas nós não estamos mais uma vez encontrando culpados? Voltando para os nossos pais e atribuindo a eles a culpa? Mas eu creio que o ladrão da cruz, né, ele esclareceu melhor essa questão, quando ele disse assim, você não teme a Deus nem estando na mesma condenação? Nós estamos recebendo aquilo que os nossos feitos mereciam. Queridos, este momento da cruz, as 3 cruzes ali, é o resumo do Evangelho. Era o último sermão de Cristo sobre arrependimento e perdão. Aquele momento que Jesus estava ali, rodeado pelos aqueles 2 malfeitores, ele estava pregando o Evangelho. Aquilo é a demonstração do amor de Deus. Aquele ato daquele homem de reconhecer quando um insultava Cristo, um zombava dele. Você consegue imaginar o cara ali na cruz, preso e zombando de Jesus? E aí, este homem toma a palavra e diz assim, ele ficou indignado, ele diz assim, como você está na mesma condenação, você está aí condenado à crucificação e nem estando na mesma condenação você teme a Deus? Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Quando nós descobrimos as nossas falhas, nós queremos nos justificar, queremos encontrar culpados. Mas quando nós assumimos os nossos erros, é o caminho do arrependimento. Reconhecer primeiro aquilo que nós erramos.
Por que as três cruzes? Seria apenas coincidência aqueles malfeitores ali ao lado de Jesus? Ou estaria ele fazendo o seu último sermão de arrependimento? O resumo do evangelho estava ali nas três cruzes. Ali estava Jesus crucificado. Ao seu lado, um que menosprezava. E aí, do outro lado, aquele que reconheceu dizendo: estamos na mesma condenação. Deus tem me colocado de frente ao espelho algumas vezes. E foi isso que me levou a essa palavra. Algumas vezes o Senhor, Ele realmente mostra os meus defeitos, Ele mostra os meus erros. Esse é o processo de santificação. É assim que Davi orava quando ele dizia assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E o Senhor, com seu Espírito, vinha esclarecer aquilo que estava no seu coração. Quando eu comecei a ter consciência desse processo de enxergar os próprios erros, foi muito doloroso. Porque nós como cristãos, nós que recebemos o Espírito Santo, nós que temos a mente de Cristo, nós não queremos pecar. O prazer do pecado foi embora. Nós temos prazer agora em servir ao Senhor. E toda vez que nós pecamos e percebemos isso, nós nos entristecemos. E às vezes eu ficava uma semana, eu entrava em crise, né? Eu falei, puxa Deus, eu sou assim, eu erro desta forma. Mas eu comecei a perceber que todas as vezes que Deus mostrava um defeito em mim, mostrava um erro, é porque Ele iria tratar. Quando Deus mostrava para mim um pecado que eu estava cometendo, era o início do processo de transformação. E eu quero te motivar nesta manhã. Todas as vezes que Deus te colocar de frente ao espelho e você conseguir perceber algum erro seu, é o início do processo, o processo de mudança, de transformação. E nós temos escolhas. Assim como aqueles homens estavam ali, representando a humanidade, aqueles ladrões, um à direita, outro à esquerda, estava representando eu e você, estava representando toda a humanidade, porque nas palavras daquele homem ele expressou: nós estamos na mesma condenação, todos nós estamos na mesma condenação. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. E qual é o merecimento dos nossos feitos? A morte, a condenação. Porque a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que reconhecem, que entendem que é um pecador, que precisa de um Salvador, assim como aquele homem reconheceu e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos oportunidade de escolher, não tem como fugir, mas você pode escolher, quer estar à direita ou quer estar à esquerda, porque será assim no dia do juízo. Jesus vai separar o grande juiz à sua direita e à sua esquerda, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para a condenação. Mas para os da direita eles vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a consumação dos séculos. O Senhor preparou um reino para nós, e este reino será conquistado pelos que reconhecerem: estamos na mesma condenação. Nós precisamos de graça, precisamos de um Salvador. E este homem não lançou os seus erros sobre o outro. Ele não disse: eu me tornei um bandido porque meu pai era bandido. Eu me tornei bandido porque o meu avô era bandido. Ele olhou para si mesmo e reconheceu em si que ele era pecador. Estamos na mesma condenação. Agora eu quero, junto com você, te levar ao raciocínio que Deus me levou. A verdade que o Senhor me revelou esta manhã. Por que Deus nos coloca de frente ao espelho? Porque Deus muitas vezes mostra os nossos erros. Será que Deus quer colocar um peso sobre nós? Será que Deus quer nos fazer mais miseráveis do que já somos, olhando para os nossos erros?
É esta a intenção dele. Nas palavras deste ladrão que estava à cruz, nós entendemos que não. Porque quando nós olhamos e falamos, puxa, eu estou fazendo aquilo que eu não gostava nos meus pais. Eu estou fazendo aquilo que eu não gosto no meu irmão. Eu estou cometendo o mesmo erro que cometeram comigo. Para que é isso? Nós temos dois caminhos. Um deles é olhar e ficar com raiva, dizendo, é culpa dos meus pais, é culpa do fulano, do ciclano, é culpa dele, foi ele que me deixou desta forma. Às vezes as pessoas cometem crimes dizendo assim, é porque cometeram este crime comigo. Abusos, né, que sofremos na infância, às vezes as pessoas reproduzem isso com outras crianças. E aí diz, a culpa é do outro. Mas nós temos escolha. Esta manhã Deus está te dizendo, você tem escolha. Estar à direita ou estar à esquerda. O que aquele ladrão fez? Ele olhou e reconheceu. Eu estou na mesma condenação. Só que a minha é uma condenação legítima. Porque eu estou recebendo o que os meus feitos mereciam. O outro caminho é esse. É olhar e entender. Falar, puxa, eu cometo os mesmos erros que os outros. Estou errando como erraram comigo. Estou fazendo aquilo que os meus pais fizeram. Qual é o outro caminho? É falar, eu sei que eu sou tão carente, sou um miserável pecador. E eu preciso de perdão. E isso nos leva a perdoar e não a criar mágoas. Quando nós estamos de frente ao espelho, assim como aquele homem esteve, é para nós olharmos para as pessoas que cometeram esses erros e dizer, agora eu entendo, porque eu não queria errar e eu estou errando. É para nós perdoarmos os nossos pais. Quando nós nos pegamos cometendo os mesmos erros, não é para ficar frustrado, é para você dizer assim, puxa, eu fiz a mesma coisa, agora eu entendo, porque eu estou na mesma condenação, e eu cometi o mesmo erro, ou ainda que cometemos erros diferentes. É para a gente ter esse coração que perdoa, este coração que olha e fala assim, estamos na mesma condenação. E aí olharmos para Cristo e dizermos, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que aquele homem estava dizendo? Ele estava falando, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo e eu preciso de um Salvador. Lembra-te de mim, porque quando tu entrares, eu posso entrar contigo, se o Senhor tiver misericórdia de mim. Vamos ter misericórdia, por isso que Jesus ensinou, não julgueis, porque da forma como julgamos, seremos julgados. Esta é a verdade de Deus, essa é a parábola da cruz. Uns desprezam Cristo, uns estão zombando de Cristo, enquanto outros estão olhando para Ele e vendo nele o Salvador, vendo nele a oportunidade. Então vamos amar como queremos ser amados. Esse é o resumo do Evangelho. Ame uns aos outros como a ti mesmo. E Jesus foi além quando ele disse assim, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O único que poderia estar livre da condenação, porque ele não cometeu nenhum pecado. O único que poderia acusar, o único que poderia condenar, ele disse, aquela mulher adúltera, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E o Salvador, o inocente, disse, eu também não te condeno, porque eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. Jesus veio para salvar. Esta é a boa nova. Podemos ficar à sua direita, assumirmos os nossos erros, dizendo, olha, a culpa não é dos meus pais. Aquele pecado que eu cometo, aquele erro que eu faço, eu não o peguei do meu pai, é o meu erro, é o meu pecado. A Bíblia nunca nunca nos ensina a jogar a culpa no outro, e sim assumir os erros. É isso que vamos fazer. Estamos na mesma condenação.
E aí nós podemos desfrutar da graça. No momento em que assumimos os erros, nos momentos em que olhamos para nós e falamos, eu preciso de um Salvador. Amém? Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que somos pecadores. Ó Deus, quantas vezes apontamos o dedo e colocamos a culpa dos nossos erros em outras pessoas. Mas nós estamos aqui, Senhor, fazendo como aquele homem malfeitor, Senhor, reconheceu na última oportunidade da sua vida. Ele olhou para o Salvador e disse, eu é que mereço ser morto, mas está aí aquele que não tem pecados. Ó Senhor, lembra-te de nós, sê misericordioso com nós mesmos. Nós nos arrependemos dos nossos erros e queremos tomar, Senhor, nesta manhã uma atitude de não apontar mais o dedo, Senhor, para o outro, mas de reconhecer, pedir perdão e seguir no processo de transformação, em nome de Jesus. Amém? Hoje, quando o Senhor me coloca de frente ao espelho, como Ele fez ontem, eu começo a louvá-lo, porque eu sei, Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso na sua vida. Este sentimento que você está aí, que você não gosta, quando você parar de pôr a culpa no outro e dizer, estou na mesma condenação, eu preciso de um Salvador. Senhor, me perdoa, eu não consigo mudar sozinho. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia.